juntos ou o que você acha? Boa noite, Carliane. Você que sabe, gata. Daria mais uns 2 ou 3 minutinhos só para eles. Sim, sim. Deixar as pessoas chegarem com calma. Quem está chegando, não esquece de assinar a lista, por favor. Ela já encontra aqui no nosso chat. Olá, Pedro. Legalzinho aí, olha. Bom, vamos começando a nossa aula de hoje. Super animada, minha estreia aqui com vocês, a história da geografia, essa ciência que eu tanto amo. Queria dar alguns recadinhos para vocês. O primeiro é agradecer, né, por ter aqui vocês comigo essa noite. O segundo recado é, por favor, gente, não esquece de assinar a nossa lista de chamada, que encontra-se no chat. E o terceiro é sobre a situação que encontra-se, né, o nosso projeto. Vocês ouviram o professor William conversando um pouco comigo. O nosso projeto está sem verba, né, sem auxílio da prefeitura, e por conta disso, para a gente não deixar o projeto morrer, né, e nem adiar sonhos, a gente está fazendo um pedido a vocês, que caso quem queira participar, nosso projeto ele é um projeto social, agora com valor simbólico de R$60, e que vai ter até o dia 25 a primeira parcela. A nossa projeção é que aconteça no final em julho, né, a entrada da verba da prefeitura, e com isso a gente muda essa estrutura. Mas até lá, o concurso militar ele não espera, a gente já tem alguns já com editais abertos, inscrições abertas, e por conta disso se fez necessário esse novo formato, tá bom?
A aula hoje foi preparada com todo amor e carinho. A escolha do tema que eu escolhi para vocês é um tema que vem caindo muito nos concursos militares, por exemplo, os últimos, tanto a ESA, quanto o Colégio Naval, quanto a SpaceX, vem cobrando bastante a geografia física do Brasil, né? E, para começar a falar dessa geografia física, eu escolhi os domínios morfoclimáticos, dos domínios morfoclimáticos do Brasil. Tá? Eu vou projetar aqui o material para vocês. Acredito que esse material, ai, meu Deus, seja entregue a vocês, tá? A ser disponibilizado. Eu fiz já pensando nisso, tá? Já passei, já criei essa aula já pensando em disponibilizar para vocês, porque tem uma parte mais conteudista, além das nossas questões. Então, deixa eu apresentar aqui para vocês. Hum. Opa, deixa eu ir lá agora. Botar para. Todos enxergando bem? É. Boa, Pedro, obrigada. Eu sou uma professora um pouco chata, sabe? Eu gosto da interatividade, porque a aula hoje não é minha só, a aula é nossa, é de todas. Eu sou igual a Globo no final de ano, é de quem quiser a festa. Então, hoje a festa é minha, a festa é sua, é nossa, é de quem quiser, quem vier, né? Eu preciso desse calor humano. Então, olha só. Quando eu falo de domínio morfoclimático, eu vou passar para o nosso segundo slide aqui. Deveria passar. Tá, ok. Quando eu falo de domínio morfoclimático, no Brasil especificamente, eu estou me referindo, gente, a uma maneira de regionalização, tá? Essa palavrinha muito bonita e muito utilizada na geografia, ela é um nosso macro conceito. O que significa isso? É a partir dos conceitos geográficos que a gente vai analisar, estudar, interpretar, entender o espaço geográfico, tá? E quando eu falo do domínio morfoclimático, eu estou falando de uma regionalização feita pelos aspectos naturais, tá bom? E quais são esses aspectos naturais? Eu vou ter a morfologia, a geomorfologia, o clima, eu vou ter a hidrografia, eu vou ter o solo, eu vou ter a vegetação. Esses aspectos juntos em um lugar específico vai fazer com que aquela região ganhe características próprias que faz com que haja uma separação das demais, tá? Então, quando eu falo em regionalização, é um ato de fazer uma administração, é um ato de separar, é um ato de analisar o espaço por segmentos, ok? Então, a gente tem um geógrafo super importante que vai dar início a esse estudo, né, percorrendo o nosso Brasilzão e percebendo que, olha, em determinado clima, com determinada vegetação, com determinado relevo, com determinada hidrografia, eu vou ter uma característica peculiar, eu vou ter uma característica única. Então, analisar todo esse terreno chamado como República Federativa do Brasil, a gente chegou a esses domínios morfoclimáticos: o amazônico, o cerrado, o mar de morros, a caatinga e a araucária e a pradaria. Então, esses domínios morfoclimáticos vão contar para a gente a maneira com que os aspectos naturais vão formando esse espaço geográfico que é o nosso território, tá bom? Então, a aula de hoje ela é baseada nisso, a atenção em como que a vegetação, mais o clima, mais o relevo, vai dar características únicas a essa região. Vocês conseguem observar aqui no mapa para mim que
esses domínios morfoclimáticos, eles não seguem a regionalização padrão do IBGE, que é essas 5 macro-regiões que a gente entende como Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Esses domínios, eles estão para além, né, dessa regionalização que nós, enquanto estudiosos, né, do espaço, o aspecto natural e cultural, fizemos separação ali de acordo com o critério do IBGE. Então, critério aqui, que é uma palavrinha-chave da regionalização, foi os aspectos físicos do espaço, tá bom? Deixa eu passar aqui para o segundo. Eu vou ficar toda hora indo e voltando, porque eu prefiro fazer assim. Então, meu primeiro domínio morfoclimático, né, é um domínio que tem se falado bastante. Eu coloco muita ênfase nesse domínio porque está tendo muita transformação recente nesse espaço, principalmente agora na entrada do século XXI, que está sofrendo com pressões nacionais e internacionais, que é o domínio morfoclimático da Amazônia, ou domínio amazônico. Então, vamos lá entender o que é ele, onde vive, o que, que faz, o que, que come, onde dorme. Vamos entender quem é esse domínio morfoclimático na fila do pão. Então, o que, que eu preciso identificar no texto que eu coloquei para vocês? As chaves que me ajudam a entender esse critério de fazer com que aquela região que tem essa característica seja denominada como domínio amazônico. Então, eu vou ter áreas de florestas equatoriais, terras baixas, tá? Eu vou ter como característica da vegetação, aí são nomes bem bonitinhos, não me matem, não fui eu que coloquei, né? A gente demora um tempo assim para se acostumar com os nomes esquisitos, mas, né, a gente se acostuma. Esse domínio, ele tem como característica da vegetação, uma vegetação latifoliada. O que, que significa isso? São vegetações que a folha, ela é muito grande, tá? Então, a gente está aqui um dos domínios, a gente tem também a floresta atlântica, a gente está acostumado com uma floresta tropical, com folhas latifoliadas. Então, são essas folhas grandes, de bananeira, de mangueira, essas folhas muito, muito grandes. Então, essas são as características da vegetação do domínio amazônico. Outra característica também é que ela é hidrófila. O que significa isso? Ela é adaptada por ficar debaixo d'água, tá? Por quê? Esse domínio é o nosso maior domínio em questão de biodiversidade, mas ele também tem, por exemplo, 3 tipos de vegetação, que eu coloquei aqui em cima para vocês. Vão ser a vegetação de mata do Gaiapó, a vegetação de mata de várzea e a vegetação de terra firme. O que, que significa isso? A mata do Gaiapó, por exemplo, é uma vegetação que está inundada. É uma vegetação que sofre com a cheia do rio. Então, é uma vegetação que está ali, olha, sobrevivendo na água, tá? Ela é adaptada à água. A mata de várzea, ela tem períodos que ora o rio está na cheia, então é uma vegetação que ora está coberta por água, e quando você tem um período de seca, o rio reduz o seu volume e a vegetação fica exposta. Então, ela é uma vegetação que vai depender do volume de água do rio, tá? E mata de terra firme é aquela vegetação que não está propensa a essa inundação cheias do rio, tá? É importante porque é uma característica muito marcante desse domínio. Outra questão que eu trago também para vocês sobre esse domínio é que, aquela pergunta que é linda, que cai bastante, vocês não podem cair no erro. O solo da Amazônia é um solo rico ou é um solo pobre? E aí? Olha, se a gente olha a vegetação, todo mundo rico? Ah, tem um pobre aí. Então, se eu olho a vegetação, igual essa imagem aqui que está embaixo, né? Eu olho para essa vegetação densa, né? Densa, ela é perene, ela é verde o ano inteiro.
eu posso supor que o solo que está sustentando essa floresta toda, que é a maior floresta equatorial do mundo, seja um solo rico. Porém, olha aí o domínio morfoclimático. Porém, essa região ela sofre muito com chuvas regulares, fazendo com que o solo ele perde os seus nutrientes, consiga perder os seus nutrientes a partir de um processo físico-químico que a gente vai chamar de lixiviação, que é a retirada de nutrientes do solo. Então, apesar da floresta amazônica ser a maior floresta em termos de tamanho, de biodiversidade, o seu solo é um solo pobre, por conta do processo de lixiviação, ok? Então, é um solo pobríssimo em recursos minerais, tá? E material orgânico na primeira camada O, ele tem bastante ali, bastante ricos em humus, né? Que é esse material orgânico que a floresta vai decompondo ao longo do tempo. Então, é um solo que ele se regula por conta da floresta. Sem a retirada da floresta, eu perco o quê? Os nutrientes presentes naquele solo. Então, torna-se solo pobre, tá? E o que eu posso chamar aqui de atenção para vocês, meus amores? Olha, impactos, tá? O que nós, enquanto sociedade, estamos fazendo com nossos domínios? Quando a gente vai estudar geografia física, por exemplo, a gente estuda a relação do homem com a natureza, tá? A gente não estuda só a natureza por estudar na natureza. Então, é como que essa relação homem-natureza está acontecendo. Principalmente na mata terra firme, a questão da... Sim, esse solo de aluvial, principalmente ali em terra de mata de terra firme. Mas o que eu ia falar para vocês são os impactos, né? Impactos desses que a gente vem causando nesse domínio. A gente tem o avanço da pecuária, a gente tem o extrativismo, a gente tem o avanço da soja, tá? Tudo isso vem causando o desmatamento nessa região, tá? Então, hoje, 70% de perda, né, desse domínio vem sendo trazido ali pela pecuária. E chama atenção para vocês, né? Esse domínio, ele é só mais um domínio que vem sofrendo com essa ação do homem através ali do avanço da fronteira agrícola, tá? Que chegou agora no domínio da Amazônia, tá? Amazônico. Deixa eu passar para o próximo. Mar de Morros. Esse domínio é onde a gente se localiza, tá? Ele vai receber esse nome Mar de Morro porque os seus topos parecem de meia laranja, tá? São topos arredondados, aonde você tem muito o processo de erosão e deslizamento de terra, processo de sedimentação. Qual é a vegetação que está presente nesse domínio? É a de Mata Atlântica, tá? Mata Atlântica era característica latifoliada, vegetação perene o ano inteiro. Eu vou ter também uma grande biodiversidade. É um bioma, meus amores, que de 100%, atualmente a gente só tem 7%, ok? Restante dele. Por quê? Esse bioma, ele encontra no litoral brasileiro, que vai do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, ok? Então, ele sofreu um processo de colonização. A gente tem ali o extrativismo do pau-brasil, depois a cana-de-açúcar, depois você vai ter também a expansão urbana. Então, vários ciclos econômicos do nosso país, ele se deu nesse domínio morfoclimático. Então, por isso, é um resultado aí de só tem 7% preservado. Esse domínio também ele vai sofrer com a ação do hotspot, que significa que você tem aí uma grande perda da biodiversidade. Deixa eu ver aqui que teve uma pergunta.
Deixa eu ver aqui. Pedro, então, o que caracteriza um solo rico é a biodiversidade da planta? Então, não e sim. Por quê? Por exemplo, o solo o solo do Mar de Morro é um solo bom para plantio, tá? É um solo, por exemplo, de terra roxa, excelente para agricultura, ok? É a característica. Lembra que eu falei que você tem que ter a junção dos elementos, tipo vegetação, clima, relevo? Quando eu falo, por exemplo, desse domínio aqui do Amazônico, eu estou falando que você tem uma vegetação densa pra caramba. Você tem uma alta pluviosidade, chove-se muito o ano inteiro na Amazônia, tá? Isso faz com que aquele nutriente que está na primeira camada zero, né, essa camada que a gente pisa na floresta, por exemplo, que é rica em humus, que fica marronzinha, entendeu? Esse nutriente contém a chuva muito volumosa, ele acaba lixiviando, ele é varrido superficialmente. Ele não entra para as outras camadas do solo, ele não consegue percolar para as outras camadas do solo. Ele é varrido. É como se você escamasse a primeira camada da pele, entendeu? A primeira camada da pele, quando tá sujo, você consegue retirar, passando a mão, lavando, sabe? Então, a gente vai falar que essa lixiviação é essa retirada desses minérios, desses minerais importantes para nutrir o solo. Por isso que ele vai ficar pobre, entendeu? Então, a biodiversidade ela é super importante. Porém, ela precisa infiltrar, tá? Exemplo, o chorume, o que é um fertilizante? O fertilizante é natural, né? O chorume, por exemplo, a gente vai pegar aí e vamos fazer uma, uma compostagem, né? Você vai juntar resto de material orgânico com terra, ali você vai entrar num processo de decomposição que vai retirar os nutrientes daquele processo e também vai tirar o que não presta. Então, como se eu fizesse uma compostagem, desse 1 minuto e jogasse uma mangueira em cima. Eu não deixo o processo da compostagem terminar, entendeu? Deixa eu passar para lá. Mar de Morros. Olha, eu trouxe uma foto aqui, até da região de vocês. Como que nós, né, enquanto seres humanos, vem depredando esse domínio morfoclimático. É um domínio que sofre muito com o processo de urbanização, né? Assim, acredito que boa parte encontra-se no Sudeste, né? Onde ocupar as vertentes dos morros é muito comum no nosso cotidiano. Então, a gente ocupa essa parte e retira a cobertura vegetal, e eles têm outros problemas por conta disso. Domínio da araucária. Lembra aí bonitinho dessa árvore. É uma árvore característica desse domínio, meus amores. Tá? O que eu tenho aqui? Olha as palavrinhas com que eu coloquei para destaque para vocês. Esse domínio vai estar no Planalto subtropical. O que significa isso? Ele está abaixo do trópico de Capricórnio, tá? Ele está abaixo desse trópico. Ele é um domínio predominantemente, né, bem característico do Paraná, apesar de você encontrar no sul de São Paulo e um pouquinho em Santa Catarina, tá? Mas boa parte desse domínio encontra-se no estado do Paraná. Esse domínio, ele tem como clima subtropical. Aí, olha o nome que eu vou falar para vocês. A vegetação é acicufoliada. O que significa isso? É vegetação onde, em vez da folha ser larga e grande como tanto na floresta amazônica quanto na Mata Atlântica, essa folha vai ser pequenininha em formato de espinho, tá? Por isso que ela vai ser
quadricufoliada. Ela parece muito aqueles pinheirinhos que a gente vê em Natal, aqueles espinhozinhos, tá? É uma característica de uma árvore erva mate. Esse bioma, esse domínio, ele vai ter solos profundos, ou seja, é um solo bem desenvolvido, um solo maduro, bem fértil, principalmente em áreas de terra roxa. Terra roxa é aquele solo que passou pelo derramamento de magma, tá? De lava do vulcão, que deixou o solo muito fértil. O que ele vem sofrendo aqui, gente? Qual é o impacto que nós estamos fazendo com ele? A vegetação é uma vegetação homogênea, tá? Vocês veem aqui característica de uma planta só. E é muito utilizado para a construção de móveis, tá? E também vem sofrendo também com a retirada da vegetação para o avanço aí do processo urbano, tá? Então, a gente tem isso, a retirada da madeira para, construção de móvel, 2, construção urbana, 3, você também tem a indústria da celulose. Eu contribuo bastante, estou sempre com um papelzinho na minha casa espalhado, indústria da celulose, vindo aí boa parte dessas árvores, tá? Desse domínio, ok? Deixa eu passar aqui para o próximo. Tá acabando. Cerrado, outro domínio importante, principalmente agora no século XXI. É um domínio também que vem sofrendo bastante com o avanço da fronteira agrícola, tá? Mas vamos ver as características ali do cerrado. Cerrado, ele vai estar em chapadões tropicais, chapadas, né, são forma de planalto que o topo é achatado, tá? Planalto é o relevo com um leve acidentamento, vai de 300 metros a 250, 2.500 metros. Então, no Brasil, é os nossos maiores relevos, né? O Brasil é um país baixinho. Então, quando eu falo de chapadas, é onde esse topo ele é achatado. Por isso eu vou chamar isso de chapadão. Ok? Vegetação, ela é adaptada, meus amores. Por quê? Esse domínio, ele está em clima chamado de tropical típico. O que é o tropical típico? Ele tem duas características bem marcantes. Uma, você tem um verão chuvoso e segundo, o inverno seco. Essa é a característica de um clima tropical típico. Verão chuvoso, inverno seco, tá? Tropical, então não vai ter aquele friozinho, né? Não vai ter aquela queda brusca de temperatura. O que vai marcar esse clima é verão chuvoso e inverno seco, tá? Então, significa que épocas do ano esse domínio está coberto por água, época do ano esse domínio está exposto ao sol, tá? Podendo até ter queimadas naturais. Por isso que o tronco das árvores, vocês conseguem perceber que é o tronco mais retorcido, mais baixinho, porque ele é adaptado, para não perder água para o meio ambiente, quando está no período de seca, e segundo, também para sobreviver ali quando está no momento de cheia dos rios, ok? Esse domínio é conhecido como a caixa d'água do Brasil, ok? Então, só para a gente entender a importância desse domínio, porque ele vai ter ali, passando por ele, o Rio Amazonas, que é o maior rio em volume do mundo. A gente vai ter o Tocantins e Araguaia, que é a nossa maior bacia hidrográfica do Brasil, 100% do Brasil. A gente vai ter, passando por esse domínio, o Velho Chico, o Rio São Francisco, e a gente também vai ter a bacia do Paraná. Olha quantas bacias hidrográficas passam por esse domínio morfoclimático. Então, qual a característica bem legal desse domínio? A característica da água, tá? Então, lembra-se, é importante entender o porquê esse domínio é conhecido como a caixa d'água do Brasil, porque passa-se por lá quase todas as nossas bacias hidrográficas, tá? Outra coisa também, esse solo é um solo pobre, porque ele é um solo ácido,
Então, esse domínio, ele só pode ter sido ocupado do jeito que ele está ocupado ultimamente, devido à Revolução Verde, que aconteceu aqui no Brasil em volta de 60 para 70, que foi a utilização da indústria agora a serviço do campo. Então, você teve ali a correção do pH do solo, né? Você teve fertilizantes, nitrificantes, para deixar aquele solo adaptado a determinado tipo de plantação, tá? Então, esse bioma, a partir do século passado, metade do século passado, em 60, 70, ele vem sofrendo uma acelerada, né, em termos de expansão da fronteira agrícola, tá? Então, esse domínio, por exemplo, ele entra na nossa lista de hotspot. Por quê? É um domínio que está perdendo sua característica por conta da modificação humana, tá? Principalmente ali, quase do avanço do agronegócio, do avanço da fronteira agrícola no Brasil, tá? Tem acabado com esse domínio. Ah, outra coisa também. Esse domínio é conhecido como a savana brasileira, tá? Lembrando que a gente não tem o quê? A gente não tem leão. Uma tristeza, a gente não tem. Tá? A gente tem que lidar com isso. A gente não tem leão, a gente não tem zebra. Ok, isso aqui fica lá na África. Mas a gente tem um animal tão lindo, tão maravilhoso, que é a nossa onça pintada, tá, meus amores? Por último, penúltimo, desculpa, a gente vai ter o domínio. Ô, Lucas, a Amazônia não é ainda um hotspot. E espero bastante que não seja, né? Até porque a Amazônia ela sofre com muita pressão internacional para se manter em pé. Então, o processo de destruição dela, ele precisa ser muito evitado, porque ela é muito responsável por boa parte da distribuição atmosférica do mundo. Então, espero bastante que não seja, mas está a caminhos. Então, não, o desmatamento ele está muito acelerado, né? Mas o domínio amazônico, por exemplo, é o maior do Brasil. Lembrando que não só tem Amazônia no Brasil, tá? Esse domínio ele estende também para fora dos nossos limites territoriais. Mas, por exemplo, apesar do desmatamento estar muito acelerado nesse último século, né, ele ainda tem muitas áreas de preservação. Então, o que a gente precisa é frear o quanto antes e reflorestar a área que já foi degradada, porque esse domínio, por exemplo, a Amazônia, ela provoca, por exemplo, aquilo que a gente vai chamar de rios voadores, que é importante para levar a umidade para o Brasil, para a América do Sul, para a África, para a Europa. Então, é importante que esse domínio se mantenha em pé. Não só por isso, mas por outros fatores. Então, por mais que o desmatamento tenha acontecido, e muito, e já tenha alterado, por exemplo, o clima da região, ele ainda não é considerado porque ainda tem muita parte conservada. Agora, tanto Mar de Morros, né, quanto também o Cerrado, esses já sofreram bastante. O Cerrado hoje tem praticamente termo de 14% preservado, isso é muito pouco em relação à sua plenitude de 100%, e o Mar de Morro só tem 7% da Mata Atlântica. É pouquíssima coisa, se a gente for pensar, tá? E boa parte dessa preservação encontra-se no nosso estado. Só para a gente pensar aqui. Eu vou falar do domínio. Prof. Deixa eu ler aqui, só abrir aqui. Qual é o interesse internacional dos grandes países em preservação da Amazônia, sendo que eles destroem a floresta deles? E seria porque. Tá. Então, Pedro, uma coisa super importante que a gente pensa no Brasil, e para quem quer ser militar, principalmente do Exército,
que cuida da soberania territorial, né, do nosso país, é que o Brasil ele é um país muito, muito, muito rico em biodiversidade. Por parte do nosso território está numa zona tropical, então o clima, a vegetação, nosso relevo, as hidrografias presentes no nosso território faz com que haja tanta riqueza no nosso país. Riqueza que eu falo em termo natural. Então, esses países centrais, né, que boa parte deles encontra-se em florestas temperadas, com pouca diversidade, floresta mais homogênea, que não tem tanta riqueza assim, olha para a nossa floresta e por diversos aspectos. O primeiro é como que essa floresta ela é capaz, por exemplo, de regular a temperatura e a fábrica de chuva, a fábrica de água do mundo, né? Porque a gente pensa muito em desmatamento associado ao calor, mas o desmatamento ele também vai causar período de seca, tá? Porque ele vai alterar o ciclo da água. Então, e água potável no mundo, meus amores, aqui, olha, 8%. Então, pensa, congelada, subterrânea e em bacias hidrográficas, boa parte delas não encontra-se aqui no Brasil. Então, os interesses, né, dos países internacionais na preservação olha, se a gente não manter isso aqui, o que está ruim pode piorar, né? E se piorar, a gente precisa ter de onde retirar, entendeu? Então, é uma prática pensando no futuro. Fora também a questão de você retirar o que a natureza tem para dar, né? Hoje o Brasil ele é o segundo país com o maior reservatório de terras preciosas, que são minérios que estão ligados aí à indústria do futuro, né? Lítio, basáltico, e boa parte deles se encontra na floresta amazônica. E aí, sabe? Então, a gente precisa preservar, a gente precisa retirar, são questionamentos que a gente tem que fazer. Mas a floresta ela é rica tanto na parte de cima, quanto também quando eu falo em termos de minérios. Não é à toa que nesse domínio da Amazônia, por exemplo, a gente vem estudando, né, e está no trâmite do Senado Federal, a exploração da foz do Rio Amazonas, que fica ali no estado do Amapá, para retirada de petróleo. Então, olha aí a importância. Não, o solo é pobre em nutrientes. Ou seja, lembra que ela, aproveitando o dia de hoje, Pedro Alves Cabral falou assim, fez a carta lá para o Rei de Portugal, e falou assim, olha, aqui nessa terra, tudo que se planta dá. Então, é uma falácia disso, tá? Ele olhou para essa mata linda, maravilhosa, exuberante, coisa que ele não tinha, não encontrava na Europa, e falou assim, o que eu plantar aqui dá. Mas não é bem assim. Ele é um solo que ele se mantém daquele jeito porque a floresta protege ele. Porque se a floresta não protegesse, ele ia virar um solo de arenação, que é quando torna o solo arenoso, tá? Então, essa é a importância. Deixa eu falar aqui rapidinho da caatinga para a gente cair, olha, dentro dos exercícios. A caatinga, meus amores, ela vai ter esse nome, tá? Espero que ninguém esteja rindo, hahaha, porque caatinga, ela não é fedida, tá? Então, não é por conta do seu odor. Ela vai receber esse nome porque ela tem uma cor abranquiçada, tá? Esbranquiçada. Então, ela vai receber esse nome indígena, que é caatinga, que é uma vegetação que ela fica... Quanto mais denso for o período da seca, ela vai ficando mais esbranquiçada, tá? Então, por isso que ela vai se chamar caatinga, tá? Não tem nada a ver com seu odor. Ela pode se encontrar tanto em áreas de depressão, que é relevo mais baixo, tá? Relevo mais baixo do que o seu vizinho, e ela pode tanto encontrar ali em áreas de planaltos, ok?
Ela tem como característica da vegetação ser xerófila, ou seja, espinho no lugar das suas folhas, por isso que o cacto, tu fura o dedo se tu botar a mão, que são espinhos, raízes profundas, porque o cacto, essa vegetação, precisa retirar a água do subsolo, tá? Ou seja, dos lençóis freáticos, então são raízes profundas. É um bioma único do Brasil, tá? Ele é bem característico nosso. E outra coisa também, caiu na última prova sobre esse relevo. O relevo marcante desse domínio é o relevo de iceberg, que são esses relevo acidentado. Você tem um espaço aplanado e você tem um topo elevado. Sabe onde tem um iceberg? A Pedra do Elefante, aí em Maricá. Vocês sabem onde fica a Pedra do Elefante? Ela é um relevo do iceberg. Você tem um relevo aplanado, você tem um relevo acidentado. Tem bem expresso aqui nessa imagem da primeira foto, tá? Aí você pode ver outras, Tocantins, por exemplo, você tem bastante essa área de relevo iceberg, tá? Como que a gente vem impactando... esqueci do clima. Isso é importante. Esse domínio ele vai estar em clima semi-árido. Semi-árido significa que você tem irregularidade de chuva, tá? Então, você vai ter períodos do ano em estiagem, depois você tem período com chuva, tá? Principalmente porque eu até coloquei uma questão na frente, eu vou logo dando esse spoiler, tá? Esse domínio, ele sofre muito por conta de um planalto, que é o Planalto da Borborema, tá? O Planalto da Borborema, você tem a área aqui do mar, tá? Então, a umidade que vem do mar, ela acaba batendo no Planalto da Borborema. Então, esse domínio que está após o Planalto da Borborema, ele sofre com essa pouca umidade, tá? E irregularidade de chuva. Então, essa característica marcante. Prof, quanto tempo fica sem chover? Um período aí de 3, 4, 5, 6, 7 meses sem chover, tá? Por isso que ele vai ser caracterizado como semi-árido, tá bom? Finalizar agora, pradaria. A padaria tranquilo, né? São conhecida como área de coxas subtropicais, tá? Por que coxas? São colinas, ou seja, área elevada do relevo que é aplanada, tá? Reta, pouca ondulação. Tem como característica uma vegetação herbácea, ou seja, de graminhas, tá? Excelente para o quê? Para pasto, né? Só você tacar o boizinho lá, o boizinho vai se alimentar feliz e contente se tu botar R$ 1 em ração, tá? O que também faz com que haja um processo aí de impactos ambientais, né? O boizinho pesa toneladas, então ele vai impactando o solo. Esse domínio está em área de subtropical, ou seja, ele se encontra abaixo da linha do Trópico de Capricórnio, o que vai ser conhecido também como a parte do Brasil meridional, tá, galera? Quando fala Brasil meridional, é que está abaixo da linha do trópico, ok? Ele sofre também com perda de fertilidade por conta desse processo de arenação, que é quando o solo ele vai sendo impactado e quando cai a chuva, ele é esfarelado. Ele não consegue também armazenar os nutrientes, tá? Aqui, como esse material eu vou deixar para vocês, eu fiz um mapinha mental aqui para vocês, deixando aqui a característica marcante de cada um, tá? Lembrando, quando a gente vai falar de domínio morfoclimático, eu tenho que falar da vegetação, do solo, do clima, do relevo e o que vai acontecer, ok? Vou deixar agora vocês resolvendo a nossa primeira questão. Tempo na tela. Quanto tempo vocês querem para resolver essa questão aí?
Um minuto? Não sei, hein? Já se passaram os 3 minutos, então vamos lá ler a questão rapidinho. Vai. O geógrafo brasileiro Assis Absabe utilizou o conceito de domínio morfoclimático para identificar os domínios paisagísticos brasileiros. O domínio morfoclimático refere-se a um conjunto espacial de grandes dimensões caracterizado por interações coerentes entre as feições do relevo, tipo de solo, condições climáticas, condições do clima, hidrografia e formas de vegetação. Em função de sua extensão territorial e sua característica física, o Brasil possui vários domínios morfoclimáticos. Nesse sentido, destaque-se alguns, e é correto afirmar que o domínio... Tararara. Então, na letra A, vamos prestar atenção aqui. De Mata Atlântica, além de possuir grande variedade de vegetação latifoliada, grande biodiversidade, então aí está tudo bem. Possui o solo muito fértil e profundo, resultado de uma forte oscilação térmica diurna. Será? Pensar aqui. Letra B. Da araucária, ainda preservado no sul do Brasil. Preservado. Vamos lá. Especialmente nas chamadas campanhas gaúcha, encontra-se consociado com várias espécies, visto uma abundância de solos ricos em humus. Eu olho para a araucária e vejo uma grande espécie, gente. Né? Grande, muitas espécies. Então, vamos ficar lá. Letra C. Mata do Cocais. Mata do Cocais, ele vai ser um domínio de transição. Entre quem para quem? Entre o domínio da Amazônia, o domínio amazônico, e o domínio da Caatinga. Então, ele é meio do caminho. Então, horas ele vai ter uma característica bem próxima à Caatinga, e horas ele vai ter uma característica bem próximo ao amazônico. Então, ele é um domínio de transição. Ele é da onde vem o nosso açaí maravilhoso, é desse domínio, tá? Que você vai ter ali é o domínio amazônico, o domínio da Caatinga, e possui palmeiras como o Camaúba, o Babaçu e os seus grandes representantes. Letra C, Mata do Cocais.
que separa o domínio. E não, eu acabei de ler, gente. Mata do Cocais, que separa o domínio amazônico do domínio da Caatinga, possui. Louquíssima ela. O Pantanal Mato Grossense, também um domínio de o quê? Transição. O do Pantanal Mato Grossense é uma planície drenada pelo rio Paraná, possui grande vai sair, heterogeneidade de vegetação, mesclando características de todos os domínios naturais brasileiros. Letra E. Os manguezais, apresentando uma pequena variedade de espécies vegetais em virtude ao seu solo salino e pobre de oxigênio. Fatores que carregam pouco importante desse domínio é o ecossistema marinho e costeiro. E aí? O que a gente pode pensar? Vou passar para o próximo, hein? Vamos ver quem acertou. Epa, peraí, que não é aqui. Eu esqueço que é aqui. Letra A de amor. Gente, A de amor. Exatamente. Nosso domínio, tá? Da Mata Atlântica possui grande variedade de vegetação latifoliada, possui um solo muito fértil e profundo, resultado de uma forte oscilação térmica diurna. Ele é profundo, ele é bem desenvolvido, o nosso solo, tá? Porque você vai ter ali ações de intemperismo, que vai ajudar no processo de desenvolvimento de solo, tá? O que é uma forte oscilação térmica? Você vai ter temperaturas diferentes durante o dia e durante a noite, ok? No nosso caso aqui, pensar aqui, eu estou no Rio de Janeiro, né? A cidade do Rio. O nosso clima aqui é o clima tropical úmido, tá? Eu, por exemplo, não tenho grande amplitude térmica. Mas, para quem já está no interior do país, ou seja, São Paulo, Minas Gerais, o interior do estado do Rio, você vai ter o tropical continental, que é um tropical que ele tem essa variação térmica, uma grande amplitude térmica. Então, de dia, né, você tem bastante calor, e durante a noite você tem uma oscilação de temperatura. Tá? Isso ajuda aí no intemperismo físico, ok? Então, a gente tem aqui essa resposta. Tá? As outras, ele está falando, tanto Mata de Cocais, quanto Pantanal, quanto os mangues, são domínios que a gente vai chamar de transição. Eles não estão errados, mas eles não são classificados como domínio morfoclimático. Tá? Então, vocês meio que não erraram totalmente. Deixa eu aqui passar para a próxima. A próxima é pequenininha, então eu vou lendo aqui para vocês para a gente pensar junto. Dentre os domínios morfoclimáticos existentes no território brasileiro, considera-se que, letra A, os Mar de Morros é um dos domínios, Mar de Morro é um dos mais preservados em função da presença da floresta atlântica, que modela a paisagem litorânea do norte a sul do país. B, Araucária é o mais extenso do país e ainda também seja o mais devastado, devido à sua intensa exploração de madeira durante o processo de ocupação territorial do território. C. Do Cerrado. É um dos que mais se insere na lógica da exploração econômica voltada para o agronegócio. A exemplo, a expansão da soja. E letra D, de dedo, o amazônico, que é o mais recente e tem sido objeto de expansão da frente econômica, responsável pela grande devastação da floresta, notadamente na sua porção ocidental. E aí, deixa eu ver, todo mundo foi de C, que estou vendo aqui? Todo mundo de C? Será a letra C?
Letra D, Pedro. Ó, eu vou. Letra D, Lourenço. Davi Lourenço. Lourenço é o nome do meu pai. Vou dar uma olhada aqui, meu Deus. Meu pai? Não. Letra D, letra D, letra D. Tá bom, vamos aqui ver. Gabarito. Letra C de Carliane mesmo, tá? Por que letra C e não letra D, meus amores? Deixa eu pegar aqui o mapinha bonitinho que a gente tem aqui do domínio morfoclimático. Eu vou botar tudo, tá tudo bem. Aqui, ó. Vocês estão vendo? Quando eu falo do processo de desmatamento desse domínio, eu estou me referindo a essa área aqui, olha, que é chamada de Massapipe, que é quando você tem Maranhão, Piauí, Tocantins, tá? É a área da Amazônia Oriental que está sendo muito avançada pela fronteira agrícola, tá? A Amazônia Ocidental é essa parte aqui da Amazônia, que, olha, que pega mais o Acre, Rondônia, ok? A Amazônia. Essa Amazônia não sofre com tanto desmatamento como a oriental. Ou então, o que está errado nessa questão? Espera aí. É essa parte aqui, porção ocidental, tá? Em vez de porção ocidental, é porção oriental. Tem outras pegadinhas aí na prova, meus amores. Questão número 3. A questão número 3, eu trago, né, essa informação que ele vai utilizar o mapa, ou seja, ele já está dando uma geolocalização para a gente da regionalização do Brasil a partir dos biomas, até a partir do domínio morfoclimático. Então, vamos lá. Os domínios morfoclimáticos são unidades de paisagens naturais resultantes da combinação e integração entre relevo, vegetação, solo, clima, hidrografia, que define determinadas porções do território. É uma visão do todo em contraposição a análises de compartilhada de elementos da natureza. Sobre o domínio morfoclimático brasileiro, assinale a alternativa. Obviamente, essa questão era gigante, que eu coloquei ela em 2 partes. Vocês conseguem ver? Eu não enxergo, eu uso óculos, gente, mas o meu óculos quebrou na pandemia. E eu não tô vendo vergonha na cara até hoje, gente. Então, tenho essa dificuldade para ler às vezes. Não conta para ninguém, é nosso segredo, tá? Então, vamos pensar aqui comigo. Ó, primeiro item para ser analisado pela gente. A floresta amazônica é. Deixa eu ler para ver pelo outro, gente, é muito pequeno para mim, desculpa. A floresta amazônica é estratificada e pode ser dividida em áreas de terra firme, a parte mais elevada da floresta, de inundação, as partes que ficam permanentemente alagadas, e de várzea, que são inundadas periodicamente em razão da elevação da pluviosidade. Isso daí, tá certo? Ou tá errado? Tá lindo. Número 2. O domínio da Caatinga apresenta solos rasos e pedregosos. Muitos dos seus rios têm drenagem intermitente. Eita, que coisa diferente! Drenagem intermitente, que são afetadas pelo déficit hídrico. Os solos são pedregosos, rasos e com pouco humus. Sua vegetação apresenta características xerófilas. Xerófilas. O que são drenagem intermitente, minha gente? Eita, que a geografia ela brinca com a gente. Olha, eu vou ter 2 tipos de drenagem. Anote aí, por favor. Eu vou ter a drenagem perene, que significa que você consegue ver o rio, olha,
sempre, tá? Ele está lá presente na natureza, ele é alimentado 100% o tempo todo, você vê o rio. E o rio intermitente significa que, ora, quando você tem um balanço hídrico muito grande, ele aparece na natureza. Ora, quando está com déficit hídrico, ele desaparece. Então, ele é o rio que vai e volta, tá? Muito característico desse domínio. É um domínio que está na área do semiárido. Então, período de seca, o rio seca. Período de chuva, o rio volta a surgir de novo. Isso que significa rios intermitente, ok? É a presença do rio ou não no nosso espaço, tá? Rio perêneo, 100%, tá lá 100%. Rio perêneo, ele vai de acordo com o recurso hídrico. Peraí, que deu a louca aqui no computador. Número 3, o domínio do cerrado é caracterizado por uma estação seca e outra chuvosa. Tem solos ricos em níquel, alumínio e ferro. A vegetação, nas épocas de seca, apresenta raízes que ramificam em busca de água nos locais mais profundos. E na superfície, a vegetação apresenta as árvores e arbustivos espaçados e troncos e galhos retorcidos. Será que essa é a característica do cerrado? Por último, número 4. Área extremamente rica em biodiversidade e mais ameaçada do planeta. A composição original da Mata Atlântica é um mosaico de vegetação com presença de árvores de médio e grande porte, formando a floresta fechada e densa. Sofre, desde o início do processo de ocupação do Brasil, grande parte da perda da vegetação nativa. Estima-se que resta em torno ali de 6 a 8% de sua vegetação. E aí, mais alguém vai de D? D também? Tá ficando fácil, hein, galera? Tá ficando fácil. Letra D. Letra B de bola. Letra B de bola. Até aí tá tudo bem, gente? Estamos nos entendendo com os domínios morfoclimáticos? Perfeito. A próxima questão é uma questão bem legal também. Ele também traz ali para a gente mais um mapa para a gente analisar, né? Onde você vai ter os domínios sendo apontados por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que ele também está considerando as faixas de transição. Então, vamos lá. Os domínios morfoclimáticos, conforme o mapa abaixo, são regiões delimitadas, considerada a relação entre os diferentes elementos que compõem a paisagem, como relevo, clima, solo e vegetação. Sobre o domínio morfoclimático, analise a alternativa correta. A. Domínio da araucária mantém-se preservado e as áreas de floresta estão sobre relevo denominado Mar de Morros. B. O domínio da caatinga caracteriza pela presença de rios perêneos, caudalosos, ou seja, com muito volume, e um lençol freático superficial, ou seja, brota água do chão. Essas configurações permitem que a região seja uma das maiores produtoras de grão do Brasil? Letra C. O domínio de pradaria encontra-se preservado devido à dificuldade da prática agrícola. Houve a tentativa de uma implementação de rizicultura, cultivo de arroz, tá? E silvicultura, de planta silvestre. Mas esse projeto não avançou. Letra D. O domínio do Cerrado tem sofrido alterações a partir da intervenção humana, principalmente pela exploração agrícola com o cultivo de grãos. E letra E, o domínio morfoclimático amazônico localiza-se em uma faixa climática subtropical, em altas latitudes, ou seja, latitude próxima a 90. E aí? Vocês estão indo muito rápidos na hora da resposta? Desde dedo também, Pedro?
Deixa eu ver se é dedo de dedo também. Perfeito, olha, meu dedão aí para vocês. D de dedo. Aqui, meus amores. Aí quando eu falo aqui, ó, domínio da araucária, ele não está na área de Madimorro, né? Isso daí morreu por aí. Da Caatinga, rios perênios, note, rios intermitentes, tá? Pradaria, tu olha para o campinho lá, tu não vai ter nem que capinar, nem retirar a floresta, nem derrubar árvore para plantar. Ou seja, já chegou com tudo pronto. Você acha que vai ser preservado porque não tem agricultura? E olha, a prática de risocultura no sul do Brasil, olha, muito boa, tá? Principalmente ali na bacia do Uruguai, ok? É excelente. Ali no sul do Brasil, que você vai ter esse domínio morfoclimático, mas uma das maiores bacias inundadas do Brasil. Então, essa prática aí agrícola, ela funciona e funciona bastante nessa região. Outra coisa também que está errado, né, na letra E, me ajuda, né, a ser uma geógrafa feliz. Esse domínio ele encontra-se quê? Em áreas de baixa latitude, principalmente aqui, ó, linha do Equador, latitude 0, tá? Então está em áreas de equatoriais. Ok, meus amores? Zona térmica tropical. Deixa eu passar para mais uma. Vocês são muito rápidos. Todas essas questões aqui eu tirei de concurso público, tá? Entre militares e concurso de universidade. Vamos lá. Uma rápida e discreta perda da tropicalidade, sobretudo no diz a respeito às temperaturas médias. Essa é muito boa. E a principal característica física do Brasil meridional. Brasil meridional. Trata-se de um condicionamento climático que se tornou possível a ampla e contínua instalação de um domínio da natureza extratropical. Nosso bonito Assis Abissab que escreveu isso. Exceto acima, faz referência ao domínio morfoclimático brasileiro conhecido como Ó, tem palavrinhas que eu falei aí, hein? Tem palavrinhas que eu falei. Quero o bizu aí para entender os domínios. A, amazônico. B, caatinga. C, campos. Iceberg. D, planalto da araucária. E aí? DDD, BBB. Quem será que acertou, hein? Deixa eu verificar. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Dou-lhe três, meus amores. Letra D de dedo de novo. Por quê? Olha, preste atenção aqui, por exemplo, quando eu falo, olha, uma rápida e discreta perda da tropicalidade, ou seja, ele tem um quezinho de tropicão, mas ainda não perdeu tudo. Tá ali próximo. Sobretudo no que diz respeito à temperatura média. Ou seja, não é uma temperatura muito baixa. Principalmente característica física de um Brasil meridional. Brasil meridional significa essa região do Brasil que está ao sul, ok? Meridional significa sul. Então, quando vocês ouvirem meridional, sul, setentrional, norte, meridional, sul,
setentrional norte. Então, o Brasil que está no meridional. Então, eu estou aqui na região sul. Qual desses biomas estão localizados na região sul? O campus? Até poderia ser, porque a pradaria também é conhecido como campos, como pampas, até poderia. Mas essa parte aqui do iceberg, né, doeu meu coração. É a super pegadinha, tá? Iceberg, já falei para vocês, né? Você tem um relevo aplanado e você tem só um acidente geográfico no meio, tá? Então, ficou aqui um planalto da Araucária, tá? Esse domínio que vai estar ali numa região extratropical, ou seja, abaixo do trópico, lindo, bonitinho, presente ali no estado do Paraná, São Paulo e Santa Catarina. Próxima questão, número 6. Questão número 6, tem mais um textinho que, obviamente, eu não consigo ler porque a letra está muito pequena, então eu vou ter que ir para outra página para fazer a leitura com vocês. Vocês querem um minutinho para ler? Obrigada, Andressa. Aproveito para descansar a voz. A, B, A. A, A. Vamos ver agora, vamos ver, vamos para a hora da verdade. Obviamente que eu vou para outra página para poder ler com vocês. Deixa eu ver aqui. E olha, na tonificação eu vou aumentando, só para vocês pegarem a pista aí. A de Amora, muito bem. Texto 1. No contexto da disponibilidade de água através da precipitação, destaca-se a questão do déficit hídrico na maior parte da área abrangida por esse bioma. Então, nesse bioma, boa parte desse bioma tem déficit hídrico, falta de água. O clima da região varia de super úmido, com uma pluviosidade em torno ali de 2.000 ml por ano, num pequeno trecho, e até o semiárido, em uma área maior, com pluviosidade entre 350 milímetros ano, a chuva restrita a poucos meses do ano. No texto 2, todos os habitantes do pontinho, 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 têm suas vidas marcadas pelo eterno ciclo da água. Desde o dourado, um peixe de escama, até os ribeirinhos. O início do período chuvoso ocorre geralmente entre outubro e março. Entre outubro e março, eu tenho qual estação do ano? Entre outubro e março. Verão e... Ó, tem dois cantores maravilhosos, né? Primavera e verão, né? Já dizia Timaya, é primavera, te amo. E, né, estão falando, são as águas de março fechando o verão. Então, nesses meses aí chuvosos, são os meses de verão e primavera.
Aí ele continua. Deixa tá. Com precipitação em 1.200 ml a 1.400 ml. A estação de seca é entre abril e setembro. Que são o quê? A gente tá numa estação aí bonita. Eu acho a mais bonita do ano. Que é o. Qual estação a gente se encontra? Vocês vão me obrigar a cantar Sandy Júnior? As folhas caem no quintal. Outono é sempre igual. As folhas caem no quintal. Só não cai o meu amor, pois não tem jeito, é imortal, né? E em breve, não tão breve assim, final de junho, a gente vai ter o inverno, que já diz que no Leblon é quase glacial, de acordo com Adriana Calcanhoto. Então, nesse período aí, a gente vai ter o quê? Um período de seca. O ciclo hidrológico e a dinâmica hídrica do bioma são condicionantes importantes que garantem a alta biodiversidade e a possibilidade de um quê? Funcionamento ecológico de toda a região. Ou eu tenho períodos grandes de seca, de estiagem. Outro, duas estações bem marcadas. Verão chuvoso e inverno seco. Logo, eu tenho o bioma do o domínio morfoclimático do Caatinga em Pantanal. Muito bem para quem marcou a letra A de Amora, o A de amor, A de Aldaildo, ok? Estou gostando, está fluindo bem. Vocês estão muito mais acelerados do que eu imaginei para a aula de hoje. Posso para a próxima? Show. Obrigada. Deixa eu passar aqui para a próxima questão. Vocês conseguem ler? Vou dar um tempinho para vocês lerem, então, essa questão. Tenta, meus amores, e pegando a dica, entendeu? Que está presente no texto.
Olha, claramente eu vou ter que ir para outra página, porque está muito pequena a letra. Está vergonhoso isso. Vamos lá. Questão 7. Essa totalidade pertence aos biomas, ou seja, o conjunto de plantas e animais adaptados à sobrevivência. Cada um, cada, cada quais dentro de uma zona geográfica, resultante de uma classificação geral das comunidades de plantas e animais existentes na Terra. Ai, meu Deus. Entrou uma mariposa. E vou sobreviver. Desculpa, gente. Sobre o bioma brasileiro, assinale a opção correta. Letra A. Floresta amazônica, também chamada de latifoliada tropical ou equatorial. Possui uma enorme biodiversidade, reflexo do elevado grau de fertilidade natural dos seus solos, aonde se destaca a Mata do Igaiapó, com árvores de grande porte e livre de inundação durante todo o ano. O que está errado aqui, meus amores? Essa parte horrorosa falando sobre o quê? Solo em elevado grau de fertilidade e mata de Igaiapó, aquela mata que a gente tem o quê? As folhas, né, a vegetação com a água. Então, note, não pode ser a letra A de Amora. Letra B, Mata dos Pinhais ou Araucária. Cobre várias extensões da planície do sul do Brasil, trecho da região sudeste, onde se encontra um clima muito úmido. Aqui é solo, tá? Solos de terra roxa e pequenas ações antrópicas, o que favoreceu a sua preservação em relação aos demais biomas do território nacional. Vamos ver, vamos pensar aqui, o que está errado nessa questão. Letra C, Mata Atlântica, também conhecida como floresta latifoliada tropical. Tá aí, ok. Hoje bastante degradada, perfeito. Formava uma floresta de várias florestas, perfeito. Ou seja, do que dela sobrou, permanece uma diversidade associada a vegetais que variam segundo relevo, altitude, solo e latitude. Lindo também. Letra D, o cerrado é um domínio vegetal nativo de todo o Centro-Sul. Todo o Centro-Sul tem um cerrado brasileiro. Uma vez que necessita de chuva bem distribuída durante o ano, cerrado, chuva bem distribuída durante o ano, esquisito isso. E temperatura moderada baixa, tendo em vista uma demanda elevada por nutrientes para dar sustentabilidade aos grandes portes de sua vegetação. Meu Deus. Letra E. A caatinga, típica do Nordeste, semiárido, é característico de um bioma extremamente homogêneo, ou seja, eu chego na caatinga, eu só vejo um tipo de espécie, pois a necessidade de adaptação ao meio como característica diversa faz com que sua vegetação possui raízes superficiais, ou seja, a vegetação aqui tem raiz desse tamanico, e as folhas estreitas, exatamente para evitar a perda da umidade para o meio ambiente. E aí, eu vi que vocês foram de C. Deixa eu ver. C. Vai ser, então, a letra C. O que está errado aqui, meus amores? Na letra B de bola. O que está errado nela? Eu gostei bastante da letra B de bola, mas o que está errado nela? Que a gente não pode considerar ela como resposta correta. Tem uma palavrinha-chave ali que faz com que toda a resposta fique errada a partir do uso dela. O que vai deixar a letra C, a letra B errada, vai ser aqui, olha, extensão de uma planície. Uma extensão de uma planície, área de planalto.
Ela encontra-se também na região sul e sudeste do Brasil, tá certíssimo. A pequena ação antrópica, não, a letra B, ela tem uma pequena ação antrópica, se a gente for pensar que esse domínio, né, em relação aos outros, se eu for pensar na Araucária em relação à Mata Atlântica, em relação ao Cerrado, em relação ao Amazônico, esse domínio ele sofreu pouca intervenção antrópica, ou seja, o homem foi lá e interviu pouco, né? Se pensar aí que nos outros tem uma acelerada aí avanço, né? Tanto é que você tem dois biomas que sofrem com um processo de quase desaparecer. É só isso, assim. Em relação aos outros, sofreu uma pouca relação antrópica. Essa parte está certa. O que está errado ali vai ser referente à planície, tá? É uma área de planalto, tá bom? Ah, que loucura. Uma palavrinha muda todo o esquema da gente. A gente tem ali uma ação antrópica da indústria da madeira, da indústria da celulose, a gente vai ter também o avanço, né, da urbanização, mas mesmo assim, se comparado aos outros biomas, não é um bioma que sofreu um domínio que sofreu assim absurdamente, tá? Era isso que a questão queria dizer. Deixa eu colocar aqui a próxima questão para vocês. Questão número 8. Boa. Gente, temos mini geógrafos aqui em potencial. Vamos ver, vamos ver. Deixa só que eu quero pegar uma imagem aqui para falar sobre essa questão. Vou pegar a imagem aqui. Eu quero uma imagem boa. Não está aparecendo aqui.
Deixa eu voltar para vocês. Letra A, letra B, letra A, letra B. Vamos ver aqui. O Planalto da Borborema, também chamado de Serra da Borborema, é uma região serrana que está localizada no Nordeste brasileiro, devido à sua altitude. Essa formação geológica impede que a umidade e a precipitação vinda do oceano avance para o interior do Nordeste. Já desprovido de umidade, o ar quente e seco atinge o outro lado da serra e essa área do relevo é denominada de... Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Letra B de beijinho, tá? Por que isso, meus amores? Vamos lá. Deixa eu parar rapidinho essa apresentação. Parar. Deixa eu abrir aqui. Essa aqui. Deixa eu voltar aqui. Tá. Olha aqui. Ok. Vou pegar essa imagem aqui para vocês. Está carregando, só um minuto. Muito bem, excelente. Não está aparecendo o que eu quero. Medo do que possa vir aparecer. Então, deixa eu sair daqui. Mesmo pequenininho, vocês conseguem ver? É que não deu para salvar no slide. Sim, então vamos lá. O que vai acontecer e por que essa questão ela está aí e por que ela é super importante para a gente entender o domínio morfoclimático. Eu isolei nesse domínio, por exemplo, o relevo, tá? Como que ele vai atuar na formação dos domínios morfoclimáticos. Esse domínio morfoclimático que vai ser formado a partir desse relevo vai ser conhecido como a nossa caatinga, tá? Então, vamos lá. O que vai acontecer? A área do nosso sertão nordestino. A umidade que vem aqui do oceano, tá? Ela passa por também... Aí a gente vai ter, no Nordeste, uma área de subregionalização, através das características físicas, que são elas. Vou de trás para frente. Eita, deu branco. Peraí, que eu tô ficando louca. Eu vou ter, do oceano para dentro, eu vou ter a zona da mata, o agreste, o sertão e o meio norte. Tá? O meio norte é chegando já bem próximo ao norte do Brasil. Então, essas são as sub-regiões presentes no Nordeste brasileiro. Então, o que acontece? O ar, a umidade, ela vem junto com o ar nesse deslocamento da praia, né, do oceano para o interior, né? E o que acontece? Ela vai encontrar esse relevo mais alto, que é o Planalto da Borborema. Esse relevo, ele vai barrar o vento, tá? Impedindo que a umidade, ela ultrapasse o território, tá? Então, a gente chama a vertente que está de frente para o mar de barra-vento, tá? Ela faz com que a chuva, ela descarregue ali. Então, essa área, ela tem mais umidade, tá? Porque a chuva, o relevo, ele vai causar a chuva orográfica, que são chuva provocada pelo relevo, então a umidade ela é retida pelo relevo, que vai chover naquela região. A outra vertente, ou seja, essa área aqui, pós o Planalto, é a área do solta-vento,
tá? É a área que o vento vai só ser libertado, tá? É uma área que você vai sofrer mais com a área mais seca, entendeu? Quando você tem uma umidade muito grande que consegue avançar, aí sim você vai ter um período de chuva. Por isso que na Caatinga a gente é, vai ter aí um período de seca, tá? Então, deixa eu sair daqui e voltar para nossas questões, que já está acabando, gente. Deixa eu voltar. Tararara, taratata. Voltei, tá? Por isso a letra B de bolas. Sotavento, tá? Ó, planeta Borborema, ele é fundamental para entender o Nordeste, ele é fundamental para entender o domínio da Caatinga, ele é fundamental para entender o polígono da seca, tá? Ele é fundamental para entender nosso Brasil. Nossa última questão, não fiquem tristes, tá? Olha, a Isabela tá avisando que tá faltando gente assinar, hein? Por favor, galera, assinem aí. Vou deixar vocês lerem. Letra B, será? Eu jogo na dúvida. Letra C? Letra D? D de dedo? D, 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 D. Cerrado na tropical. Deixa eu ver. Todo mundo já fez? Vamos fazer essa revelação para saber qual é a alternativa. Posso ir? Obrigada, Andressa. Vamos lá, todos preparados? Sei de serrote. Oh, tô adorando as palavras, gente. Vamos lá. Letra C de casa. Ou Carliane, ou Serrote.
Por que ser de casa? Alternativa 1, 2 e 3 estão corretas. Verdade. Vamos lá. Aqui, meus amores. O domínio morfoclimático amazônico possui aproximadamente 3,3 milhões de quilômetros quadrados. Qual a maior bacia hidrográfica? Beleza, maior bacia hidrográfica do mundo. Mais linda do que não há. Floresta do mundo. Apresenta um índice pluviométrico em torno de 2.500 mililitros por ano. Muita chuva o ano inteiro. Temperaturas médias de 25, tá ok? Quentinho, calorzinho absurdo, com baixa amplitude térmica anual, ou seja, você não tem muita oscilação de temperatura nesse domínio, por conta da água presente na atmosfera. A água, meus amores, é um regulador térmico. Ela faz com que a temperatura ela se mantenha. Por isso que a gente sofre no Rio de Janeiro, tá? Segredo nosso. Letra número 2. O domínio morfoclimático de Mar de Morro se situa no litoral, desde o sul do país até o estado do Paraná, da Paraíba. Área de intenso desmatamento, intemperismo químico, ou seja, chove bastante, por isso que você vai ter intemperismo químico nessa região frequente, movimentos de massas, ou seja, aqui, olha, deslizamento nessa região de Mar de Morro. Será que a gente tem muito deslizamento? A gente mora no Rio de Janeiro, né? Aqui boa parte da galera está casada no Rio de Janeiro. Choveu, né? A gente tem inundação e deslizamento de encosta, ok? Bahia sofre bastante, São Paulo, Minas Gerais e por aí vai. Deslizamento é característico do nosso relevo. Voltando. Solo arenoso e argiloso. Perfeito. Letra número 3. O domínio morfoclimático do Cerrado encontra-se numa região central do Brasil. Perfeito, está no meiuca do Brasil, tá? O clima é tropical. Perfeito, ele está no clima tropical. Estações do ano chuvosa, chuvosa no verão e seca no inverno. Perfeito. Média daí de temperatura de 24 graus. Precipitação em torno de 1.500 milímetros por ano. Predomínio de depressões, planícies e chapadas. Perfeito. Letra C de casa. Eu vou dar um pulinho aqui, olha, só para enfatizar aqui, meus amores, no mapa que está no nosso material. Deixa eu voltar para vocês. Olha, o Centro-Oeste, o Cerrado, por exemplo, é esse. Nossa, esse mapa tá feio. Deixa eu ir aqui para um outro. Eu não estou conseguindo ler a legenda nele para vocês. Aqui, ó. Esse aqui tá melhor. Olha, o Cerrado tá aqui, olha, bem no centro do Brasil, e ele tá acima da linha do Trópico de Capricórnio. Então, ele é um clima tropical, tá? Tropical típico. Lindo, tropical típico. Só 2 estações do ano bem definidas. Verão chuvoso e inverno seco, tá? O Amazônico é o nosso maior domínio morfoclimático. Olha a extensão gigante, tá? Só para lembrar, concentra-se boa parte na região norte do país. Contudo, entretanto, ele também se encontra no oeste do Maranhão e no norte do Mato Grosso. Centro-Oeste está presente em quase todas as regiões do Brasil, tá? Deixando aí o sul. Mar de Morro, presente no nosso litoral. A Caatinga está lá no nordeste brasileiro. E os Pampas Gaúchos mais Araucária. Pampas Gaúcho vai ficar na região sul do Brasil. E os Pampas Araucária vai estar aqui na parte subtropical
presente nos estados de São Paulo, ou seja, também tem no Sudeste brasileiro, Paraná e Santa Catarina, predominantemente no estado do Paraná. Com isso, meus amores, eu só fiz só 9 questões. Eu vou encerrando a nossa aula de hoje, tá? Aceito sugestões para a próxima aula, para ver qual o conteúdo que vocês querem. Se a gente vai para uma geografia mais política, mais social, ou se a gente continua mais na geografia física, ok? Na próxima aula, eu vou fazer uma enquete lá para vocês, sobre alguns temas aí para vocês escolherem, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês hoje, espero que vocês tenham gostado bastante. Esse conteúdo é um conteúdo que necessita um olhar mais abrangente sobre o nosso território. É um conteúdo, eu acho, quando você consegue acertar uma questão dessa, você já sai na frente de muita gente, porque muita gente tem dificuldade com a geografia física, e eu acho a geografia física uma geografia bem tranquila, porque é muito localizacional, é uma geografia que a gente consegue ter ali um critério mais objetivo. Então, boto fé. Os últimos concursos têm caído bastante geografia física, bastante, 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 bastante. Então, eu espero ter contribuído aí com vocês para colocarem mais um pezinho na escadinha para o sucesso, tá bom? Beijão para vocês. Obrigada. Bom descanso, tá? Beijão.